Pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Rosa de Saron produz produtos artesanais 100% natural. Tenho o prazer de trazer para vocês uma receita de um pão integral com biomassa de banana verde. É um pão muito nutritivo, muito gostoso, vocês vão curtir demais. Então, vamos lá aos ingredientes. Aqui eu tenho 330 gramas de biomassa já pronta. Ela estava congelada, ela fica assim durinha depois de um tempo de pronta, mas é só bater no liquidificador com 100 ml de água quente que ela fica cremosa. Então 330 gramas de biomassa, 100 ml de água quente. Aqui, com essa colher de sopa, eu tenho 3 colheres de farelo de aveia e 3 colheres de farelo de trigo. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de fermento biológico, aquele granuladinho. Aqui eu tenho 1 colher de semente de girassol, 1 colher de quinoa, meia colher de gergelim preto e 1 colher de chia. Eu coloco menos gergelim preto porque eu não gosto muito. Como eu tenho aqui, eu estou utilizando. Se você quiser, não precisa colocar. Aliás, neste pão tá faltando a linhaça. Como eu não tinha, eu queria gravar o vídeo hoje, mas você pode estar colocando 2 colheres bem generosas de linhaça triturada, né? Não compra triturada, tritura na hora e você pode estar colocando aqui junto com esses farelos. Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar mascavo, meia colher de sopa de sal do Himalaia. Eu estou utilizando hoje 3 ovos, porque meus ovos estavam pequenos, porque as galinhas aqui estão fazendo dieta. Então eu coloquei aqui 3 ovos, porém só tem 1 gema, porque as outras 2 gemas estão aqui para eu passar por cima do pão. Isso aqui fica o processo final. Aqui eu tenho 3 claras e 1 gema, mas se o teu ovo for graúdo, você vai utilizar apenas 2 ovos e você deixa as 2 claras lá com 1 gema, a outra gema você reserva. É claro que é opcional, se você quiser passar por cima do pão. Se não, pode pôr o ovo inteiro que não tem problema. Aqui eu tenho gergelim, 2 colheres, mas só vou utilizar 1 no pão, porque a outra colher eu vou reservar para polvilhar por cima do pão. 500 ml de água morna, na temperatura de 40 a 42 graus, que é para dissolver o nosso fermento em pó. E aqui eu tenho nada mais, nada menos que o nosso óleo de coco de babaçu. Sim, aquele que eu sou apaixonada e o qual os produtos Rosa de Saron é produzido através com esse óleo de coco de babaçu. E eu uso ele sim na culinária aqui em casa, porque ele é rico em nutrientes. Aqui eu tenho farinha branca, a farinha branca de trigo, farinha branca integral, e não vou passar a medida agora, mas no decorrer da receita eu vou estar deixando na descrição a receita de quanto eu gastei de farinha de trigo branca integral, porque eu vou colocando aos poucos até dar o ponto ideal do pão. Então, por agora, o vídeo vai ficar com alguns cortes para não ficar muito longo, e daqui a pouquinho eu volto fazendo o processo de fermentação com vocês. Até já! Com essa deliciosa receita de pão integral de biomassa. Aqui eu já passou o processo de 10 minutos de fermentação. Olha como é que tá, né? Fica assim espumando assim. E aqui os nossos grãos, eu juntei todos eles com farelo. Aqui está a biomassa batida com a água, o óleo, o sal, né? E eu vou misturar aqui os farelos com a biomassa, uma leve misturadinha. É muito importante que enquanto você espera o processo de fermentação, você dê uma aquecidinha no seu forno, porque eu ponho a massa para crescer no forno. Esse pão tem um processo de descanso tem 2 processos, né, de descanso de 40 minutos. Então, esse é o primeiro processo. Nós vamos estar dando a massa. Aqui, ó. Aqui tá os farelos, todos os grãos misturados. E eu vou colocar aqui junto com o fermento. Eu vou pegar a minha colher pão duro, porque essa aqui
é a colher que não tem desperdício. Eu nem gosto de chamar de pão duro, eu gosto de chamar da colher que não gosta de desperdício. Aqui, aí eu vou misturar com o fermento. Estão vendo? Aí agora é que eu vou vir com as farinhas. Então vamos lá. Primeiro, farinha integral. Uma caneca. Duas canecas. 3 canecas. E vou dar uma mexida. Nessa receita, o passo mais complicado, assim, se é que pode se dizer que é complicado, é esse momento, né? Que você vai trabalhar a massa, tem que saber o ponto. Mas olha, vale muito a pena, viu? É um pão muito gostoso, muito nutritivo. Você pode congelar, deixar na geladeira por vários dias que não estraga. É muito bom mesmo. Então eu vou colocar, eu coloquei 3 canecas, então eu vou colocar a 4ª caneca de farinha integral. Vou ter que pegar mais farinha integral ali na despensa. Mas agora eu vou colocar a farinha de trigo branca. Então eu venho com uma caneca e 2 por enquanto. Eu vou parar um pouquinho o vídeo e vou ali pegar mais farinha integral, porque eu vou usar mais farinha integral. Então aguenta aí. Aqui, galera, ó, eu coloquei até agora 2 colheres de farinha de trigo branca, né? Fui ali, peguei um pouco mais de farinha integral. Ó, a massa ainda tá mole, tá molenga, né? Eu tô de luva porque daqui a pouco eu vou enfiar a mão nessa massa, hein? Ó, 5ª caneca de farinha integral. Então, de farinha integral, já tá bom. Porque tem que tomar muito cuidado com essa massa. Aí já tá, ó, ressecando. Tá quase na hora de colocar a mão nessa massa aqui. E aqui, mais a 3ª ainda não é cheia de farinha branca. E vamos lá meter a mão nessa massa aqui. Vou ter que fazer uns cortes, porque esse processo é muito lento. De luva, higienizada, é claro. E mão na massa aqui, galera. E força nesse braço aí, hein? Porque alimentar-se com coisas saudáveis dá trabalho mesmo. Tá muito mole. Agora, é aos poucos a farinha, viu? Não é caneca cheia, não. É aos poucos, bem aos poucos mesmo. O ponto ideal dessa massa, que eu gosto, é o ponto que ela sai da mão, mas fica um pouco liguenta ainda, né? Não sai completamente, não. Vou dar uma paradinha para dar uma sovar aqui, mas vou estar voltando com a massa para você estar acompanhando o ponto. Continuando sovando, pode ver, ó, tá grudando, né? Ainda na mão, bastante. Aí eu venho aqui com um pouquinho de cada farinha, intercalando a integral com a branca. Dou uma esfregadinha aqui na minha mão. Eu tirei a luva, galera, porque, não dá não. De luva, sinto muito. A luva puxa tudo o pão, a massa. Dá muito trabalho. Higienizei a mão e, ó, vai assim mesmo, né? Se você quiser, você pode usar luva, mas, olha, dá um trabalho medonho. Ó, essa massa tá quase no ponto. Vou dar só mais uma sovadinha. E agora é bem pouquinha farinha mesmo. Continuando sovando. Eu acredito que dá uns 10 minutos sovando essa massa aqui. Ó, é só colocar um pouquinho só de farinha na mão, pra você tirar o excesso. Ela tá grudando, mas bem menos, ó, bem menos.
Eu vou jogar um pouquinho dessa farinha aqui no fundo, que ela tá grudando no fundo. E eu já vou parar de sovar essa massa, galera. Porque eu gosto de deixar ela assim um pouquinho grudentinha, porque o pão fica macio. Pão integral, ele geralmente fica pesado. A massa é pesada, né? Então, eu deixo ela um pouquinho assim grudentinha, ó. Mas ó, o que tá na minha mão é o que vai ficar, não vai grudar mais. Então tá, então eu vou pegar essa massa aqui, vou fazer um cérebro aqui dentro da bacia e vou levar pro meu forno desligado, tá lá aquecido, um pouquinho só. Eu aqueci a uns 37, 38 graus, né, só pra massa crescer rápido. Aí eu faço um cérebro assim, cubro com pano e levo pro forno para crescer por 40 minutos. Então, quando crescer, a gente volta para dar sequência a essa receita. Até já!